Título: O Cordeiro e a Glória. A história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 1. O início do fim. Era a época da Páscoa em Jerusalém. E as ruas estavam cheias de peregrinos, que vinham de todas as partes de Israel, para adorar no templo. Jesus de Nazaré, o mestre que operava milagres e ensinava com autoridade, havia chegado à cidade, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. O povo o aclamava com ramos de palmeiras e clamores de hosana ao filho de Davi. Mas nas sombras, os líderes religiosos tramavam sua morte. Capítulo 2. A ceia da aliança. Na noite antes de sua prisão, Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa. Durante a ceia, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, tomou o cálice de vinho e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Essas palavras, cheias de mistério e poder, marcariam para sempre a memória dos discípulos. Capítulo 3. O Getsêmani. Após a ceia, Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Ali, tomado de angústia mortal, orou ao Pai: Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Suas gotas de suor tornaram-se como sangue. Os discípulos, incapazes de vigiar com ele, dormiam enquanto o Salvador travava a maior batalha de sua alma. Capítulo 4. A traição. Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes. Com um beijo, ele entregou o mestre. Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde enfrentou falsas acusações. Pedro, por medo, negou conhecê-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, como Jesus havia profetizado. Capítulo 5. Julgado e condenado. Levado diante de Pilatos, Jesus permaneceu em silêncio diante das acusações. Pilatos, encontrando-o inocente, tentou soltá-lo, mas a multidão clamava: Crucifica-o! Para agradar ao povo, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Capítulo 6. A Via Dolorosa. Carregando sua cruz, Jesus percorreu as ruas de Jerusalém, até o Gólgota. Mulheres choravam por ele, e Simão Cirineu foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. A multidão o observava. Alguns zombavam, outros choravam, mas poucos compreendiam o que se realizava naquele momento. Capítulo 7. O Calvário. No Gólgota, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Suas mãos e pés foram pregados, e uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Mesmo na dor, ele perdoou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. As trevas cobriram a terra das 12 às 3 da tarde. Então ele clamou: Está consumado, e rendeu o espírito. Capítulo 8. O véu rasgado. Quando Jesus expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, o que simbolizava o novo acesso direto ao Pai. O centurião romano, ao ver tudo aquilo, disse: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. José de Arimateia, discípulo em segredo, pediu o corpo e o colocou em um túmulo novo. Capítulo 9. O silêncio do sábado. O sábado passou em silêncio e tristeza. Os discípulos estavam dispersos e amedrontados. As mulheres, em luto, preparavam especiarias para ungir o corpo. A esperança parecia morta, sepultada com aquele que haviam seguido com tanto fervor. Capítulo 10. O terceiro dia. Na madrugada do domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. Um anjo apareceu e disse: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Elas correram para contar aos discípulos, e Pedro e João foram verificar. A pedra fora removida, e as vestes estavam dobradas. Gênesis, capítulo 13. Arque.
Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele, Ló. 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. 3. E fez as suas jornadas do sul, até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4. Até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas, e tendas. 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. 8. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. 9. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora, os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. 16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. 17. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. 18. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis, capítulo 12. Arque 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. 6. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 9. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12.
E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti, te guardarão em vida. 13. Dize: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. 15. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 16. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. 16. Feriu, porém, o Senhor a Faraó, com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18. Então, chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? 19. Por que disseste: É minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. 20. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher,